Não se esqueçam. Então, ó, hoje, eu até dei esse início ontem com vocês, né, sobre o antigo regime, que é um assunto aí que vocês viram, um conteúdo que vocês viram ano passado. E aí, eu coloquei lá no conteúdo programático, o nosso primeiro assunto, o nosso primeiro ponto, é o movimento iluminista. E para eu entender qual era o interesse do movimento iluminista, né, o que ele era contra, o que ele criticava, eu preciso entender, eu preciso recordar o que foi o antigo regime, né, que é o assunto que vocês viram ano passado. Por que eu preciso recordar isso? Porque o movimento iluminista foi um movimento exatamente contra o antigo regime. Tá? Foi um movimento que criticava o poder absolutista do rei. Tá bom? Então, ó, nós iremos recordar, vamos anotar, tá? Porque se a gente anota, eu fico com medo até disso ficar meio que esquecido. Então, nós iremos anotar aí as informações, para a gente poder recordar o que significou o antigo regime. Alguém se lembra desse assunto que vocês viram no passado? Eu já até dei a dica aqui. Quem lembra algo do antigo regime? Quem pode falar aí para mim alguma coisinha que lembra, que se recorda? Quando você escuta assim, ó, antigo regime, você lembra do quê? Alguém se arrisca? Pode arriscar, não precisa ter medo, não. Se errar, não tem problema, não, tá? Alguém se recorda de alguma coisa quando eu uso esse termo, antigo regime? Não, nada. Nem uma luzinha no fim do túnel? Eu não me lembro, não. Nada, nada, nada. Então, ó, deixa eu... Não, então, ó, antes, é porque o nome, a gente acaba não fazendo a ligação do nome ao que ele significa, mas eu vou lembrar vocês, tá? Não anota ainda não. Toda vez que vocês escutarem esse termo, antigo regime, né, a primeira coisa que pode vir à cabeça, para vocês poderem compreender, né, o significado desse termo, é o poder absoluto do rei. E isso vocês viram no passado, não viram? Viram? Então, viu? Sim. Isso aí. Isso retrata... Fala, Yasmin. Yasmin? Não? Não, tia, só concordei com você só. Ah, tá. Isso retrata o antigo regime. Então, quando eu escuto assim, ó, antigo regime, eu já posso associar de imediato o poder absoluto do rei. O absolutismo é uma das principais características do antigo regime, tá? Quais são as outras? O mercantilismo, sociedade dividida. Então, toda vez que eu escutar esse termo, antigo regime, eu já penso de imediato. Oi, José Augusto, bom dia. Eu já penso de imediato, tá? O poder absolutista do rei, tá? O que quer dizer o poder absolutista do rei? Todo o poder concentrado nas mãos de uma só pessoa que vem a ser o rei, tá bom? Então, antigo regime, poder absoluto do rei. Então, ó, vamos anotar aí para não ficar esquecido. Já a Paula vai ditar, mas pode deixar que eu vou ditar devagar, tá? Se por acaso alguém se perder... Ih, tia Paula, se perdi, me avisa que eu dito de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, ó, vamos para o título, tá? Lembrando que essa informação, a primeira informação que eu vou botar no meu caderno de história é o conteúdo programático do primeiro bimestre, tá bom? Eu vou até aqui, ó, repeti-lo aqui no chat, tá? Para quem não copiou isso aqui, para quem faltou ontem, não estava aqui, a internet estava ruim, aconteceu alguma coisa. Bom dia, para quem teve algum problema, né, e não pôde aí estar na aula, tá? Eu vou repetir aqui, ó, o que nós anotamos ontem, tá? Ó. E foi, vou até botar o finalzinho, que o finalzinho não entrou. Daí que eu vou ler já já o que a Rebeca botou aqui para mim, tá, Rebeca? Só um minutinho. Cadê? Faltou um último pedaço aqui. Aqui, pronto. Então, ó, eu vou repetir aqui no chat o que nós fizemos ontem, tá? Que foi aí o conteúdo programático, tá bom? Então, olha aí o conteúdo programático, tá? Júlia, desculpa. Não, Júlia, imagina. O importante é que você está aqui, tá bom? Tá ótimo. José Augusto também. O importante é que você veio. E, claro que chegar atrasado não é bom, mas o importante é que conseguiu entrar. Então, ó, ontem nós vimos o conteúdo programático do primeiro bimestre. É a nossa informação da primeira folha de história, tá? E agora a gente vai começar as anotações do conteúdo.
Lembrando que esse primeiro momento nós estamos revendo um assunto do ano passado, porque ele é a base do nosso primeiro assunto do oitavo ano, tá bom? Então, ó, anotem aí o título. Antigo regime. Antigo regime. É o nosso título. Antigo regime. Antigo regime. Foi? Todo mundo anotou? Esse é o nosso título. Então, eu posso até botar ele aí com uma letra diferente, eu posso sublinhar, né? Eu posso marcá-lo de alguma forma para ficar bem destacado, tá? Porque é o nosso título. Lembrando, não deixem de anotar, pelo amor de Deus, tá bom? É muito importante. Essas anotações irão ajudar vocês para estudar, tanto no teste quanto na prova. São informações valiosíssimas, tá bom? Para compreender o conteúdo, para não esquecer. Então, toda vez que a Paula der uma coisa para anotar, anotem, tá? Porque vai auxiliar. Vocês não estão anotando à toa, não, tá bom? Então, título, repetindo, antigo regime. Vai pular uma linha e vamos lá. Primeiro pontinho aí que eu vou anotar. Se vocês quiserem, tá? Vocês podem até botar o pontinho, tá bom? Porque aí vocês vão saber aí, vão se encontrar, tá bom? Então, ó, primeiro pontinho, depois do título. Antigo regime. Primeiro pontinho, depois do título. Antigo regime é a denominação. Vou repetir. Nosso título foi Antigo Regime. Vou pular uma linha e vou colocar aí um pontinho aí, uma bolinha, tá? E vou escrever o seguinte. Antigo regime, perdão, antigo regime é a denominação. Antigo regime é a denominação. Antigo regime é a denominação do sistema político. João Pedro, vem anotar, João Pedro. Antigo regime é a denominação do sistema político e social antigo regime é a denominação do sistema político e social anterior à Revolução Francesa. Ó, de novo, tá? Vou repetir tudo, hein? O nosso título foi, vou até botar no chat, é o nosso título, Antigo Regime. A nossa primeira bolinha aí com a anotação. Antigo regime é a denominação. Antigo regime é a denominação do sistema político e social anterior
anterior à Revolução Francesa. Ó, nossa primeira bolinha aí já botei no chat, tá? Então, olha só lá, confere aí. Antigo regime, que é o título. Antigo regime é a denominação do sistema político e social anterior à Revolução Francesa. Então, após a Revolução Francesa, esse termo aí, né, foi derrubado. Ou melhor, ficou caracterizando um período antes da Revolução, tá? Vamos lá? Próxima bolinha aí a ser anotada. Vamos lá? Vou ditar, hein? O rei, o rei, o rei governava, o rei governava segundo o rei governava segundo a teoria, o rei governava segundo a teoria do direito. O rei governava segundo a teoria do direito divino. Direito divino, tia? Isso. O rei governava segundo a teoria do direito divino. Segundo a teoria do direito divino, na qual, ó, vou até botar no chat, consegui aqui acabar de digitar, na qual afirmava, o rei governava segundo a teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. Isso quer dizer o quê, crianças? Que o rei, ele dizia ser um enviado direto de Deus na terra. Então, ele tinha o poder concedido por Deus. Então, o que ele falasse, né, era para ser seguido, não podia ser contestado. Então, o antigo regime tem como característica, né, a soberania do rei, tá? O poder absoluto do rei, tá bom? Então, anotem aí. Foi? Tudo direitinho aí, certinho? Então, nós tivemos aí já os 2 pontos aí de introdução do nosso assunto, tá bom? Agora, vocês vão anotar o seguinte. Vai pular uma linha, de novo. E vai anotar isso aqui, ó. Características do antigo regime. 2 pontos.
Olha aí, características do antigo regime. Como é que eu estou digitando aqui para poder ficar mais fácil para vocês? Mais rapidinho. Aí vai pular uma linha para botar o seguinte: política, dois pontos. É que eu tô acabando de chutar. Deixa eu copiar. Então, aqui botei no chat, ó. Característica do antigo regime, dois pontos. Primeiro ponto, política. Se caracterizava pelo absolutismo. Consistia na concentração da autoridade política sobre o rei. Então, todo o poder político nas mãos do rei, tá? Anotem aí, por favor. Aí eu já vou botando aqui a outra característica. Lembrando, é importantíssimo eu fazer essas anotações, hein? Já estou anotando aqui, já estou digitando o próximo. Ó, botei um outro ponto também da característica. Então, nós já vimos aqui característica política, e agora botei a economia, tá? Como é que era a economia? Vigorava o mercantilismo. Quer dizer o quê? Um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervia na economia. Então, o mercantilismo era aí o comércio, aonde esse comércio ele tinha a interferência do rei, tá? Lembrando, é muito importante eu fazer essas anotações no caderno, tá? Vão ajudar muito vocês. Vou botar agora aqui o nosso último pontinho da característica.
a última característica aí, que é a sociedade. Um minutinho. Ó, e botei aqui a última característica do antigo regime, a sociedade, tá? A sociedade se dividia em estamentos. Então, a sociedade se dividia em estamentos, era dividida, tá? Esses estamentos também eram conhecidos como primeiro estado ou primeira ordem, tá? Segundo estado ou segunda ordem, terceiro estado ou terceira ordem. Quem fazia a composição do primeiro estado, que estava no topo da pirâmide? Era o clero. Segundo estado, que estava abaixo do clero, da igreja, era a nobreza, tá? Escreveu tudo ao contrário? Como assim? E o terceiro estado era composto pela burguesia e os camponeses. Então, a sociedade do antigo regime, ela era toda hierarquizada. Havia uma divisão, tá bom? O clero estava lá no topo, estava no comando, junto com o rei, tá? E a nobreza estava aí na segunda colocação. E, por último, na base dessa pirâmide, nós tínhamos os burgueses e os camponeses. Lembrando que os burgueses, cada um estava virado. Ai, Sabrina, que raiva, hein? Pior que essas coisas acontecem, né? Que raiva. Então, assim, o antigo regime, como nós vimos aqui, ó, toda vez que vocês escutarem falar sobre antigo regime, tá? Escutei falar de antigo regime, eu já tenho que pensar no quê? No poder absolutista do rei, tá bom? E aí, não só isso como característica, também tem outras características, que vem a ser aí a economia, né? O mercantilismo. O mercantilismo era o comércio onde o rei detinha o controle, o Estado detinha o controle, e também a outra característica era a sociedade dividida. Então, escutei o antigo regime, eu já penso, poder absolutista do rei, mercantilismo, sociedade dividida. Lembrando, né, que esse termo antigo regime, ele foi criado aí pós a Revolução Francesa, para dividir esses momentos, para separar esses momentos, tá bom? Então, ó, eu vou até copiar isso aqui. Calma aí. Vou deixar aqui organizado. Como falei para vocês, é muito importante, há muito que vocês tenham essas anotações no caderno, é muito mesmo, tá? Essas anotações, elas vão ajudar muito vocês, elas vão facilitar vocês na hora de estudar, elas vão auxiliar vocês a compreender o conteúdo, tá? Então, é muito importante eu ter isso anotado. Não deixem de anotar, por favor, não deixem mesmo, tá? Porque senão pensa que é um exagero. Ah, a tia Paula está exagerando. A tia Paula não é. Vai, assim, ajudar muito, muito mesmo, tá bom? Muito mesmo. Então, deixem aí anotado direitinho. Eu vou até colocar, deixa eu ver se eu consigo. Colocar tudo juntinho aqui no chat, para vocês poderem ver. Sabrina, coitada, depois você passa tudo a limpo, né? Não vai ficar um furdunço. Ah, peraí, que a última coisa aqui não quer ir. Peraí. Eu não sei o que acontece aqui, e tem hora que o troço não vai, mas enfim. Ó, botei tudo junto. Faltou só a parte aqui da sociedade dividida. Deixa eu colocar aqui.
Ninguém escreve, não? Peraí. Não dá confusão. Pronto, aí vocês vão ver, ó, o textinho todo junto, tá? Então, olha aqui que nós acabamos de escrever, ó. Esse ponto importante aqui. Antigo regime, que é o nosso título, e aí que tá as informações, ó. Da onde surgiu essa dominação, essa denominação de antigo regime, como é que era aí a situação do rei, tá? Características do antigo regime, então tá aqui, ó, característica política, a característica da economia e a característica da sociedade, tá? Mantenha essas informações todas direitinhas no caderno de vocês, tá bom? Então, ó, lembrando, escutei falar essa palavra, antigo regime, já me vem à cabeça o seguinte: o rei com poder absoluto. Então, o absolutismo, né, a monarquia absolutista, onde o rei tem praticamente plenos poderes, tá? Outro ponto importantíssimo desse termo antigo regime, mercantilismo. O que quer dizer isso? O comércio controlado pelo rei, pelo Estado. Então, só comprava e vendia, só se fazia o comércio conforme aí as regras, as normas do Estado. Sociedade desse período do antigo regime. Era uma sociedade dividida. Era uma sociedade dividida em estamentos, tá? Tinha-se uma hierarquia. Então, se eu pensar aqui numa pirâmide, no topo da pirâmide, lá no topo do comando, eu tenho o clero. Já fala o que é isso, clero? É a igreja, o poder da igreja católica, tá? E junto ao clero, nós temos o rei, né? A gente sabe que uma das características também desse período é a união do rei com a igreja. Um dava força ao outro, tá? Um firmava o poder do outro. Abaixo do clero, abaixo do rei, nós temos a nobreza. O que são isso? Nobres. São pessoas ricas, poderosas, influentes, que têm o título de nobre, né? Que têm aí seus descendentes, seus passados, todos aí no mesmo nível que ele. Por isso, nobreza, eles têm título de nobreza, de nobres. Então, eles ficavam logo abaixo aí do clero do rei. E a internet caiu, Rebeca? Ai, Senhor, que luta, hein? E, por último, né, no topo da pirâmide, na base da pirâmide, sustentando, botei o nosso resumo que eu acabei de falar hoje, mas eu vou botar de novo aqui para você. E na base da pirâmide, aí no topo, aguentando todo esse antigo regime, nós temos aí o terceiro estado, que eram quem aí? Quem fazia parte do terceiro estado? Os burgueses e os camponeses, né? O povo em geral, tá? Então, ó, vou botar aqui, Rebeca. Eu tinha colocado isso aqui, ó, que eu ditei. Peraí, que falta o último pedacinho que ele não quer entrar. Eu tenho que botar separado. Peraí. Pronto, ó. Aí, Rebeca, eu tinha colocado aqui tudo que eu tinha ditado, tá? Eu botei tudo juntinho. Isso aqui são nossas primeiras anotações, tá bom? Professora, tá, são nossas primeiras anotações, mas é o antigo regime do ano passado, né? Então, uma revisão. Então, isso que está a grande sacada, tá? O antigo regime é o assunto do ano passado, mas é o assunto, obrigada, meu amor, é o assunto que vai dar início ao nosso primeiro conteúdo do 8º ano. Então, para eu entender o nosso primeiro conteúdo, o iluminismo, tá? Eu tenho que lembrar aí do antigo regime. Faz parte. O antigo regime e o iluminismo estão aí num conteúdo só. Então, é importantíssimo essas anotações, tá? Toda vez que a Paula, toda vez que a professora Paula, né? Pode me chamar de tia Paula, que eu também não ligo, não. Até eu mesmo falo. Toda vez que eu pedir para vocês anotarem alguma coisa, não deixem de anotar, tá? As minhas anotações, eu costumo falar isso, né? As minhas anotações são valiosas, tá bom? Elas vão ajudar muito vocês, muito, muito mesmo. Então, sempre anotem. Vocês viram ontem, né? Eu até botei aqui de novo, né? Nós vimos ontem os conteúdos programáticos do primeiro bimestre. Até falei com vocês para colocar na primeira folhinha aí, né? Já de entrada
do 8º ano, do caderninho do 8º ano, tá? Porque também aí vai nos auxiliar essa organização do conteúdo programático é muito importante, né? Vai ajudar muito vocês. Então, deixa aí também organizadinho, tá bom? Tudo bonitinho, tudo certinho, porque aí a gente não tem... Não vamos ter problema aí, tá? Nem vocês vão ficar perdidos. Então, ó, mantenham sempre o caderno organizado, tá? Como eu falei com vocês, nós estamos nesse período, nesse momento, recordando o nosso conteúdo, revisando. Eu procurei revisar de forma diferente, né? Nós fizemos uma revisão aí na semana passada com imagens, até dei uma atividade no Google Formulário só para poder sondar, né? Quais eram aí as maiores dúvidas de vocês. Ainda não passei atividade para casa, tá bom? Eu vou começar a fazer isso já na semana depois do carnaval, aí vão vir as atividades com mais intensidade. Esse primeiro momento foi para mostrar que eu sou uma anja, né? Que eu sou um doce, um amorzinho. Tá bom? E aí depois eu vou vir cobrando mais, tá? Depois é só o anjinho que eu tô fazendo aqui nesse primeiro momento, mas depois eu vou começar a cobrar mais, tá? Agora é só para a gente fazer esse conhecimento, essa aproximação, relembrar alguns conteúdos, tá bom? Mas a gente vai começar a intensificar isso aí. Não vão acreditando que vai ser essa maravilha, não, hein? Já começamos a anotar, tá? Depois vai vir aí as questões das atividades, tá bom?